Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Aqui é a Júlia, eu sou responsável pela área de produto PDV da Magic e vamos para mais um treinamento Bem Viver. Neste treinamento, vamos falar sobre o Bem Viver Praça Fortunato. Eu sempre começo os treinamentos mostrando dois mapas para vocês e esse é o primeiro. Ele é um mapa mais esquemático e ele é uma foto. Então ele mostra aonde a gente está inserido na paisagem urbana paulistana. A gente está bem ali no miolinho da Santa Cecília, próximo à Vila Buarque. Nós estamos próximos de 3 estações de metrô, né? A terceira estação, ela tá mais aqui para a direita, ela não aparece nesse recorte. Mas são as 3 estações: República, Santa Cecília e Estação Marechal. A gente está também próximo de pontos muito importantes como a Avenida Paulista, a Santa Casa, Mackenzie, inserido perto de bairros como Higienópolis, Consolação, Vila Buarque e a Bela Vista também. Esse mapa eu gosto muito dele, eu sempre recomendo que vocês estudem ele com muita calma, que, se possível, mostrem para o cliente, que vocês caminhem com o cliente mostrando esses pontos, porque um dos nossos diferenciais é a região que a gente está inserido, né? O tanto de infraestrutura que tem. E cada bolinha dessa que vocês estão vendo aí no mapa é um ponto relevante em relação à nossa localização. Então, a gente tem muita escola, área de lazer e cultura, nós temos comércios, nós temos infraestrutura básica como hospitais, nós temos áreas públicas, né, de lazer, praças, parques. Então, é importante que caminhe com o cliente mostrando, porque ele consegue fazer exatamente tudo que ele precisa andando. Bom, entrando na ficha técnica do produto, esse produto ele está localizado na Rua Fortunato, número 104, e o projeto, tanto de arquitetura, quanto paisagismo, quanto fachada, foi desenvolvido pelo Felipe SS Rodrigues. Esse empreendimento ele é composto por uma torre, sendo 293 unidades residenciais. Aqui a gente tem uma mescla, um mix, né, de unidades, de tipologias e de quantidade de unidades por pavimento. Então, no térreo nós temos 7 unidades, nós temos 18 unidades do primeiro ao 12º, 14 unidades do terceiro ao 19º e 12 unidades no 20º. E esse mix, ele é composto de apartamentos estúdio, um dormitório e 2 dormitórios, que variam aproximadamente de 18,82 a 34,16 metros quadrados. Nós temos nesse empreendimento 21 pavimentos, mais o térreo, sendo que o penúltimo ele é compartilhado com o ático, que faz a área técnica, né, onde a gente tem as caixas d'água. Nós temos 3 elevadores que apresentam sistemas de atendimento setorizado. Então, Júlia, o que é isso? O atendimento setorizado é quando você tem pavimentos ímpares e pares. Isso diminui a quantidade de paradas que a pessoa precisa fazer. Então, por exemplo, para quem está em pavimentos ímpares, ele precisa percorrer menos trajeto. Na verdade, ele percorre o mesmo trajeto, porém ele para menos vezes. Então, isso traz para o cliente a vantagem de ele ficar menos tempo preso fazendo uma circulação vertical. E também temos uma plataforma elevatória que faz atendimento somente do 20º ao 21º pavimento. E esse produto ele é composto por áreas comuns no térreo e no 21º, que eu vou passar cada uma falando para vocês. E as unidades aqui, a gente está trabalhando com HIS1, HIS2, HMP e R2V. Bom, aí essa aqui é uma imagem, uma foto inserção, né? Então a gente tirou a foto e inseriu o prédio para que vocês possam ver como que ele fica na paisagem da região.
Aí aqui é uma imagem do embasamento. Gente, falando um pouquinho de conceito, tá bom? Esse conceito ele foi inspirado no Paul Smith, que foi um designer britânico. Então, ele trazia nas suas peças de alfaiataria os tons coloridos nos detalhes. Ele era um estilista, então ele pegou os tons neutros da sobriedade do mundo dos negócios, né, onde tudo acontece, para trazer um ponto de cor, de alegria, de criatividade, de diversão, geralmente inseridos em golas e mangas. E aí a gente trouxe uma releitura deste conceito para o nosso empreendimento, pensando em São Paulo quanto manifestação da cidade brasileira em que tudo acontece, aonde é a cidade das oportunidades, aonde todas as informações chegam, aonde tem toda essa infraestrutura. E ela não deixa de manifestar, por mais que seja uma cidade séria do mundo dos negócios, ela tem uma grande característica, ela é um polo artístico cultural, né? Então tem muito acesso, né, a teatros, a exposições, feiras, manifestações artísticas de diferentes segmentos, pinturas, esculturas, enfim. Então a gente traz essa contraposição no nosso empreendimento, né? Mostrando que a cidade, quanto seriedade, ela ainda se manifesta de uma forma artística, e isso é um traço muito presente no centro. Então, vocês podem ver que o prédio inteiro praticamente é branco, a gente está trabalhando nas paletas neutras, e a gente traz essas cores no embasamento, no alinhamento do embasamento, na fachada lateral, né, direita, olhando de frente para o lote, direita, a gente tem dois trechos também com pinturas coloridas, e isso também se manifesta nos mobiliários internos, né, trazendo contemporaneidade pela forma do mobiliário escolhido, pelos elementos aplicados nas paredes e através das cortinas que a gente traz essa mesma leitura. Aí aqui é outra perspectiva do embasamento. Aí aqui é que eu falei para vocês, os elementos aplicados na parede. Aqui coworking, aqui dá para ver as cortinas coloridas, salão de festas, fitness, lavanderia coletiva, mini mercado, espaço bar, fitness externo e redário, pet place, horta, praça. Então, vai dar para ver na implantação, esse empreendimento ele possui uma praça que a gente está prevendo como área de lazer, né, de forma que o pessoal possa interagir e ocupar bem o espaço externo do lote. Aí aqui é o bicicletário. E aqui no 21º nós temos a cobertura. Bom, essa implantação, né, que eu falei para vocês, e aqui tem a posição dos equipamentos sociais. Então, a gente tem a maior parte dos ambientes acontecendo no térreo, com exceção da cobertura. E aqui, ó, que eu falei para vocês que nós temos o trecho da praça. Aí aqui eu sempre deixo os recuos e os finais que vocês sempre me questionam, né? Então, a gente tem aí aproximadamente de distância do muro de divisa 10 metros para o trecho da praça e pouco mais de 5 metros para os recuos de fundo e lateral. Aí aqui é o primeiro e segundo pavimento, também com finais. Eu deixei uma demarcação de vãos de janela, apesar de estar no primeiro e no segundo, isso ocorre em todas as unidades, tá, pessoal? Que um dos nossos diferenciais de planta é a gente trabalhar com vãos maiores, né, para ventilação, iluminação, conforto térmico, acústico, em relação as aberturas mesmo da unidade. Então, a gente trabalha com o vãos nesse empreendimento, a gente está com 100% das unidades com terraço. Então, essa porta do terraço ela vai ter 1,60.
Para dormitórios principais, a gente trabalha com 1,40 e demais dormitórios 1,20. Outra questão que é muito importante. Outro ponto muito importante que eu deixei anotado aqui são as unidades adaptáveis. Júlia, o que, que são unidades adaptáveis? Pessoal, no espelho de vendas, essas unidades de início, elas vão aparecer bloqueadas para vocês, porque elas são unidades plausíveis de ajustes internos em relação a pontos de elétrica, alvenaria, enfim, para que o cliente PNE possa fazer um uso mais confortável da unidade. Então, essas unidades elas são destinadas para esse cliente em especial. Se vocês tiverem um cliente que seja PCD, é para esse fim. Então, vocês vão avisar, né, os coordenadores, os gerentes, eles vão subir e a gente destrava as unidades para que elas possam ser vendidas. Fora isso, essas unidades elas não podem e não devem ser vendidas para clientes comuns. Elas precisam ser mantidas para o cliente que seja PCD. Conforme for essas unidades, na verdade, elas são um percentual em relação à quantidade de unidades disponíveis. Conforme vocês forem vendendo, essas unidades vão aparecer destravadas no espelho. Isso significa que vocês podem fazer a venda delas. Por quê? A gente sempre vai analisar o percentual dessas quantidades de unidades adaptáveis mediante a quantidade que está disponível para venda. Conforme a gente for tendo menos unidades, a gente pode destravar porque esse percentual ele muda. Então a gente não precisa ter essa quantidade fixa de unidades, tá bom? Então elas estão localizadas do primeiro ao nono pavimento e são unidades de final 11, tá bom? Deixei aqui também anotado para vocês essa informação que é muito importante, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso entrando nas tipologias, né? Mas a gente tem unidades aqui que são com chuveiro a gás. A observação para as unidades que são de chuveiro elétrico é que a potência máxima tem que ser de 1.500 watts e a tensão é 220. Eu vou explicar quais são as peculiaridades nas plantas e eu peço que vocês prestem muita atenção, porque esse produto tem algumas coisas diferentes. Aí aqui é também do terceiro ao 15º, então vocês podem ver que a gente não tem essas unidades de ponta, o que contribui para que a gente tenha unidades com ventilação natural. Vamos ver aqui os sinais, ó. A gente tem finais 13, finais 6 e finais 15, 16, 13 e 14 só depois do terceiro pavimento. Porque antes disso, tá vendo que ela tá junto com outras unidades? Então não tem ventilação natural, tá? Ela não vai ter, ela é normal com as demais unidades com ventilação forçada. Então, do terceiro pavimento em diante, essas unidades passam a ter ventilação natural. Aí aqui, do 16º ao 19º, também com as unidades com ventilação natural nos banheiros. Aqui os finais. Aqui é o 20º, também com ventilação natural, o trecho que eu falei para vocês que funciona o ático, que é o trecho de caixas d'água. E aqui nós temos a plataforma elevatória, que faz a circulação vertical junto com as escadas até o 21º. Aqui, pessoal, a única observação que eu vou passar para vocês, vou até pegar o final aqui, é a unidade 12 do 20º pavimento. Tá vendo que ela é um pouquinho diferente, que é justamente por conta da plataforma elevatória? Esta unidade, ela não vai ter ponto de máquina ou tanque. E ela não é plausível de reversão do banheiro, justamente porque é o trecho que se enquadra a bancada aqui, tá bom? Ela é a única exceção das unidades de um dormitório. Aí aqui é o 21º, onde ocorre a cobertura. Bom, agora entrando nas tipologias de unidades. Aqui nós temos as unidades de estúdio. Elas têm de 18,82 a 21,10 metros quadrados
E aí, alguns itens, eles aparecem, tá, nas outras plantas também. Então, vamos lá. Programa de circulação completo. Então, a gente sempre estuda, né? Trouxemos para esse empreendimento as máquinas de ar-condicionado para algumas unidades. Trouxemos terraço, que era uma coisa que vocês apontaram e pediram muito para nós. Então, a gente sempre refaz o estudo, né, de layout com essas solicitações. E isso sempre preservando a circulação, o conforto do nosso cliente. Para este produto, nós estamos trabalhando com bancadas em inox. Nós temos a varanda, deixei a medida para vocês aí, né? Que ela é de 2,20 por aproximadamente 44. Essa medida é vão livre, tá, pessoal? Nós temos pontos de ar-condicionado. Júlia, mas quais são as unidades que têm ponto de ar-condicionado? São as unidades R2V e HMP. Ou seja, HIS1, HIS2 é a mesma tipologia, é o mesmo layout da R2 e HMP. Eu posso instalar máquina de ar? Não, pessoal, não pode. A gente não tem infraseca, né, que é o que a gente chama, para o cliente fazer a frigorigina dele. Então, não tem dreno, não tem carga elétrica prevista para isso, não pode ser instalado, tá? Somente para unidades R2E e HMP, independente se for unidade de estúdio, um dormitório ou 2 dormitórios. Estamos também nesse empreendimento com um chuveiro a gás, né, que traz um conforto melhor no banho, que a maioria dos clientes preferem, né, ducha por conta de ser um banho realmente melhor, mais gostoso. E a gente tem nas unidades R2V essa composição com o chuveiro a gás, tá? Aqui também deixei a observação das aberturas amplas, que eu falei para vocês anteriormente. Questão de entrega, a gente entrega no contrapiso, né, a área de APA, sala e dormitórios, e a gente entrega revestida, né, revestimento cerâmico, no piso do banheiro e nas paredes somente para o box, ok, pessoal? Aí aqui nós temos as unidades de um dormitório. Ah, pessoal, uma coisa importante, tá? Nós estamos trabalhando com cooktop elétrico para as unidades aqui de estúdio, tá? Então, por que isso? Porque pela norma de bombeiro, a gente não pode ter ambientes de alta permanência, que são dormitórios, diretamente ligados com gás, né? Por conta de intoxicação, enfim. Então, não pode ter. As únicas unidades que possuem cooktop elétrico provisionado são as estúdios. O que isso significa? Que 1 e 2 dormitórios, o fogão barra cooktop é a gás. Então, a gente sempre trabalha nos nossos empreendimentos com o sistema de alvenaria estrutural do empreendimento, né? Que é o que sustenta. Então, as paredes, elas são a estrutura do prédio. Então, elas não podem ser demolidas. Quais paredes, Júlia? As paredes externas da unidade. Paredes internas são do que a gente chama de alvenaria de vedação, que somente é para fazer divisa de ambiente. Então, elas são ou de drywall, ou de bloco cerâmico, enfim. Para as unidades que aqui, por exemplo, de um dormitório, o cliente quer mexer na alvenaria interna dele. Ele pode? Pode, contanto que em um dormitório ele tem que refazer esse isolamento do quarto. Seja vidro, seja marcenaria, seja drywall, seja alvenaria, ele precisa manter isolado por questões do gás da APA. Então, assim, ele não pode ter o ambiente que ele vai dormir com contato com gás. Agora, se for 2 dormitórios e ele vai usar somente um dormitório para dormir, somente o dormitório que ele for dormir, que ele precisa necessariamente deixar isolado, ok?
Bom, voltando aqui na planta de um dormitório, nós temos 24,59 a 25,53 metros quadrados. A metragem aí da varanda é a mesma, né? De 44 por 2,22. Também temos a mesma questão de circulação, de aberturas de vão, bancada inox, pontos de ar-condicionado. Onde que eles vão estar localizados? Para apartamentos que são estúdio, vai ter um ponto provisionado porque não temos muitas paredes internas. Para unidade de um dormitório, esse ponto estará no quarto. Gente, não pode alterar a posição, né? Vamos supor que seja definido, isso vai ser definido exatamente qual parede vai ser instalado, agora nos projetos técnicos que estão sendo desenvolvidos. Mas vamos supor que esse ar-condicionado eventualmente venha a ser locado nessa parede. Júlia, está na parede que está de costa com a sala. Eu posso instalar minha máquina na sala? Não, pessoal, não pode. Tem que instalar exatamente no ambiente que está provisionado esse ponto, tá bom? Ainda vamos definir aonde vai estar certinho instalado, que isso vai ser definido agora nos projetos técnicos. A mesma coisa acontece para as unidades de 2 dormitórios. Esse ponto ele vai estar no dormitório principal. Então, somente pode ser instalada a máquina no dormitório principal. Essa máquina mantemos para todas as unidades, que são as de tipologias R2V e HMP. O chuveiro a gás também acontece independente da tipologia, né, para as unidades R2V. Mantemos também a questão da abertura de vãos. E aqui, para as unidades de um dormitório, deixei a observação aqui para vocês da possibilidade de inversão do banheiro. Porque, se vocês repararem, vocês vão poder ver isso também no nosso decorado da Rua Fortunato, a gente está trabalhando com suíte. Se o cliente quiser, ele pode, nesse trecho que eu marquei tracejado em azul para vocês, por conta própria, após a entrega de chaves, ele pode fazer a reversão dessa porta, né? E desfazer a suíte, ok, pessoal? Mas como que fica o ponto de máquina ou tanque? Porque a gente está prevendo para unidades de 1 e 2 dormitórios ponto de máquina ou tanque. Unidades que são estúdio não tem, tá, pessoal? Porque a gente entrega na área comum já a lavanderia coletiva. Esse ponto ele vai ficar localizado fora desse trecho de abertura, possivelmente aqui, ó, tá? Então não tem problema o cliente fazer essa reversão, ele não vai estourar nenhum cano. No entanto, não vai ter espaço físico para que ele possa colocar a máquina. E aí, a única observação que é aquela que eu falei para vocês, que a unidade final 12 do 20º pavimento, que é de um dormitório, ela é a única que a gente não consegue fazer isso por conta do formato dela, que é diferente das demais. Aí aqui, 2 dormitórios, todas as unidades de 2 dormitórios, elas são de 34 e 16 metros quadrados. A varanda é um pouquinho diferente, então ela é de 2,30 por 52 centímetros de profundidade. Temos a mesma questão de circulação, de aberturas de vão, de ar-condicionado, de ponto de máquina e tanque, do chuveiro, enfim, todas essas peculiaridades que eu já falei para vocês anteriormente, elas se replicam aqui, tá? Deixamos representado, é um ponto de máquina ou tanque, tá, pessoal? Mas a gente deixou representado como efeitos ilustrativos aqui para o cliente ter uma ideia de como ficaria o layout. Bom, categorias de uso, que isso é muito importante para vocês. Então, como a gente tem muitas questões, por exemplo, ar-condicionado, que é só para unidades R2V e HMP, chuveiro a gás, que é só para R2V, eu deixei aqui marcado para vocês quais são os finais destinados para cada classe, tá bom? Vocês podem consultar, vocês podem ver aqui pelo vídeo. Isso também vai ter disponível para vocês no material já enviado, que é esse material do treinamento, vocês já estão com acesso a ele, né? E embaixo, informações que vocês já sabem, mas acho que é importante sempre lembrar que são as faixas
de destino aí de cada uma delas em relação ao valor de renda. Bom, fora isso, o que temos de informação? Questões de individualização, tá? A gente entrega individualizado já gás e energia, então a água não é individualizada, porém a gente entrega a previsão de individualização, que fica a critério do proprietário depois, os custos e a tramitação para solicitar a individualização caso seja necessário. Ar-condicionado, fora as unidades R2 e HMP, a gente sempre entrega nas áreas comuns a previsão. Então, se o condomínio quiser instalar a máquina, ele tem infraestrutura seca para poder fazer isso, tá? Bom, estimativa de condomínio, que também sempre é uma coisa que perguntam. Gente, eu não consigo passar certinho, mas geralmente começa perto de R$ 500. Isso também varia muito de acordo com o que é decidido em assembleia, né? Então, a gente passa essa estimativa de R$ 500, mas se a depender se os clientes forem querer mais coisas ou menos coisas, isso altera no valor do condomínio. Voltando aqui rapidinho, só para poder ilustrar, também me perguntaram de fechamento de sacada. Pessoal, a gente não está prevendo nada de fechamento de sacada, tá? Isso é algo que vai ficar a critério do condomínio depois, né? Em assembleia, decidir se vai ou não, modelo, eles vão mandar, a gente analisa, enfim. Por hora, não temos nenhuma previsão para fechar sacadas, não estamos indicando nenhum fechamento, não estamos vendendo fechamento nem nada do tipo, ok? Nem integração da sala com varanda, não estamos vendendo isso. Bom, acho que é isso de informações. No demais, pessoal, o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Passem as dúvidas para gerentes, para os coordenadores, para os diretores, e eles vão me enviar. Né? Eu sempre recomendo que surgiu dúvida, avisa o cliente que você vai consultar, não passe informação errada, pessoal, porque fica muito feio, né? É por isso que eu sempre peço para prestar muita atenção, assistam o vídeo novamente, consultem os materiais, né? Para que a gente possa aí realizar um ótimo trabalho, que é o que a gente tem feito. Ah, uma última observação também que eu me lembrei. Junção de unidades. Pessoal, a gente, como eu falei, as alvenarias externas, elas são estruturais. Então, geralmente, a gente não pode demolir, tá? Geralmente não, a gente não pode, né? Isso traz problema para o prédio. No entanto, a gente consegue fazer análise para os últimos pavimentos, geralmente os dois últimos, como o último pavimento, ele é área comum, possivelmente só no 20º a gente consiga fazer junção de unidades mediante análise. Então, não vendam para o cliente junção de unidade sem antes repassar para que chegue até mim, eu possa verificar com o projetista estrutural se a gente tem brecha para fazer a abertura. Essa abertura entre as unidades, ela não é uma abertura gigante, tipo, demolir a alvenaria inteira, não é isso. É o vão de uma porta, tá bom? Mas a gente consegue verificar sim se dá para fazer, contanto que vocês passem quais são as unidades de interesse e a gente consulta os projetistas específicos da área, tá bom? E é isso, no demais eu permaneço à disposição e vamos ter ótimas vendas. Até o próximo vídeo.